Boa tarde, estamos chegando aqui no Conexão. Ivonete Dor viajou e não chegou a tempo e eu estou aqui no comando do Conexão até às 13 horas com ele, que é meu amigo, trabalha comigo na ADEFIP, é profissional, é enfermeiro profissional da saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o setor que ele atua e falar também sobre o tratamento de ozônio para feridas. Primeira vez um programa ao vivo, né, Gustavo? Primeiramente, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Gustavo Custódio. Obrigado, Lud. Ao vivo é a primeira vez, mas já tive a oportunidade de participar em outro momento, 2023, falando um pouquinho da atuação da enfermagem com feridas. E vamos colaborar um pouco nessa manhã, nessa tarde, né, trazendo um assunto que não é muito agradável de falar, mas é um assunto necessário. É mesmo? Sim, com certeza, é muito importante. Gustavo, quanto tempo você é formado? Então, Lud, eu já sou formado há 10 anos na enfermagem e tenho uma bagagem muito grande assim nessa experiência voltada a feridas. Logo que formei, já me especializei em enfermagem dermatológica, com ênfase em feridas, e desde então já passo a vir a atuar, né, cuidando de vários pacientes, de várias feridas, cicatrizando várias feridas aqui no município, região. E você, por que você escolheu a área da enfermagem, a área da saúde, que é uma área muito difícil de atuar? Trabalhar com a dor do próximo é muito complicado, né? Sim, sem dúvida, Lud. Escolher a enfermagem para mim é uma história assim muito pessoal. Eu escolhi devido assim, tinha minha avó que tinha lesão e minha mãe, sem ter condições, sem ter o conhecimento, cuidou e cuidava, né? E começou a surgir as famosas lesões por pressão, que o pessoal antigamente chamava de escara. Então começou a abrir, começou aquela complicação toda, e isso eu não tinha graduação. Isso me incomodou muito. Pensar assim, nossa, minha avó numa situação tão debilitada, né? E me motivou a buscar. Aí eu entrei na enfermagem, consequentemente fui buscando, fui gostando, né? Dessa área da cicatrização, que para mim é muito importante, mas meu motivo maior foi a minha avó. E aí você lá na ADEFIP, você está há quanto tempo? Hoje na ADEFIP eu estou em torno de 8 a 9 anos. É bastante tempo também. Bastante tempo. E lá, assim, para mim é um prazer estar lá, né? Porque eu trabalho, assim, também voltada com a prevenção de feridas. O paciente não pode ter a ferida, que senão atrapalha todo o processo para reabilitar. Vamos pensar um amputado com uma ferida no coto, não pode colocar uma prótese. O paciente, quando teve uma sequela de AVC, ficou acamado e desenvolveu lesão na região ali próxima ao bumbum, à sacra, né? Não pode fazer uma fisioterapia. Então, o foco na enfermagem dentro da reabilitação hoje é muito voltada a essa prevenção, o cuidado com a pele de um modo geral, né? E a enfermagem, eu sempre falo, né, que é uma profissão diferenciada, porque você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que cuidar literalmente do próximo e cuidar mesmo, dar banho, né, cuidar das feridas. Não é qualquer pessoa que tem essa habilidade para lidar com o próximo. Sem dúvida, eu costumo falar, eu tive a oportunidade um tempo atrás de ser preceptor em uma universidade daqui de Poços, e eu falava para os alunos, gente, vamos olhar o paciente como se fosse a nossa mãe, como se fosse um ente da nossa família, e a gente dá o melhor para ele, que ele não está ali porque ele quer, então a gente vamos ter mais empatia. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Você está cuidando de alguém hoje, pode ser que você seja cuidado por outra pessoa, por um outro profissional. Com certeza. Então, assim, esse olhar da enfermagem, de um modo humanizado, faz toda a diferença na vida do paciente. E quando a gente fala de humanizado, seria humanizado em todas as profissões. É o que está faltando isso no mundo. A gente precisa, né? Não só na enfermagem, mas pensar assim, nas diversas áreas da saúde, olhar mesmo para o ser humano com um olhar empático, um olhar cuidadoso, né? E ter mesmo essa atenção. Porque ali o paciente está completamente vulnerável. Ele está dependendo da mão de obra de outra pessoa para ser cuidado, para melhorar a sua condição. Totalmente ali dependente, seja dentro de um hospital, às vezes dentro até mesmo casa, né? De casa, de um centro de reabilitação, que é o caso da ADEFIP, e eles têm que ter a família, o paciente, segurança naquele que está atendendo, né? Gustavo, você está dizendo que vocês também atuam em domicílio. Sim. Falando um pouco de ADEFIP, mas também na tua carreira, né, como profissional, né? Como é que você atualiza, faz esse serviço e também consegue conciliar o teu trabalho? Hoje, por exemplo, assim, além da ADEFIP, que nem eu já falei, eu trabalho com a cicatrização.
em consultório. Hoje eu atendo ali na rua Frei Cristóvão, de frente ao Hospital Antigo Poços de Caldas, né, o Notre Dame, onde que tem a câmara hiperbárica, que é um outro recurso que ajuda na cicatrização. E também quando tem aqueles pacientes que são acamados, mais debilitados, que precisam desse atendimento a domicílio, aí eu faço também esse atendimento. Lá na DEFIP você também costuma fazer ou não, na DEFIP, não, que nem eu falei, o foco... Hoje é lá no consultório, né? Isso, o foco é particular, não tem a ver com vínculo à DEFIP. A DEFIP eu trabalho a forma preventiva e tal, e no consultório aí eu faço todo o tratamento, não só preventivo, mas o tratamento especializados, com as tecnologias, tudo para favorecer essa cicatrização, certo? E além disso também uma outra área que eu tenho atuado, pós a cicatrização, alguns pacientes que têm comprometimento vascular por varizes, eu tenho acompanhado muito. Esse está sendo mais comum, mais procurado? Tem. É um grande número hoje dos meus atendidos são pacientes com comprometimentos vasculares. Mais homem, mais mulher? Varia, Lud. Varia. Acontece muito, os homens, uma pergunta até interessante, Lud, que eu tenho observado. Geralmente, esses últimos atendimentos, a procura é interessante. Quem tem feito a procura é a esposa, que liga para agendar a consulta para o esposo. Olha só. Em situações que às vezes estava com pé diabético, com problema na circulação, que começou com uma ferida inicial ali, e assim, geralmente o homem deixa sempre para a última hora. Nem às vai, vezes, né? Nem ou quer não ir. vai, deixa esse lado do cuidado por último. E quem fica atenta são as mulheres, as esposas que fazem o agendamento. Mas grande parte, assim, que tem ido nesses últimos tempos... Então, esses problemas vasculares estão sendo mais comuns do que a gente imagina. Sim. E hoje a gente tem utilizado de tecnologia, depois que fez o tratamento da cicatrização, se tem problema de varizes, tratamentos que é hoje, como recurso, o endolaser, que é uma cirurgia, por exemplo, assim, claro que é com um vascular, no caso com uma médica vascular, que faz a cirurgia, hoje o instrumento, faço todo esse suporte, mas é uma cirurgia fechada, que para o paciente, ele é um procedimento menos invasivo, a recuperação, sem dúvida, é muito melhor do que aquela cirurgia convencional que o pessoal fazia antigamente, que tinha que ficar 15, 30 dias em repouso, o paciente já sai andando, e dependendo, pode até ser feito com o paciente acordado. É bem tranquilo. E aí, quais são os fatores que levam a pessoa a ter esse tipo de problema? Olha, são diversos... Hereditário? Sim, são diversos fatores. Por exemplo, como questões hereditárias, o estilo de vida. Como quando a gente está falando de estilo de vida, né? Hoje em dia as pessoas estão buscando ter mais qualidade de vida. Está todo mundo correndo, indo para a academia, todo mundo assim, a maioria, né? E mesmo assim, ainda aparecem esses problemas? Sim, pode ser que apareça. Por quê? Hoje tem alguns fatores, por exemplo, quando se trata de lesão de comprometimento na circulação, né, comprometimento vascular, a gente pode ter o diabetes, que é um fator que pode vir a interferir. Às vezes, eu costumo explicar para os pacientes que o nosso coração manda sangue para todo o corpo e esse sangue precisa voltar. Se esse sangue não chega, é um problema. É um problema muito grave, que é um comprometimento arterial. Mas também, se ele não volta, que a gente tem uma bomba na panturrilha, que essa panturrilha comprime e faz esse retorno venoso. E se esse retorno venoso não acontece de maneira suficiente, de uma maneira assim ineficaz, esse pode dar uma complicação que a gente chama de uma alteração venosa. Aí pode surgir as varizes, pode surgir as feridas, entendeu? E um dos fatores que ajuda esse retorno venoso é a própria academia, atividade física, fortalecer essa musculatura. Sair do sedentarismo, né, Lu? Sem dúvida. E sempre tomar bastante água, né? A água é a questão, importante, né? Não só da hidratação, né, mas também a questão nutricional é muito importante. Quando a gente pensa em estilo de vida, não é só a prática de atividade física, mas sim a alimentação, né? Alimentação, né? Olha, você pode mandar a sua mensagem para a gente ao vivo aqui pela
da TV Pós pelo 992 30 30 40, que é o WhatsApp aqui do Conexão, está aparecendo aí no seu vídeo, 992 30 30 40, pode mandar a sua pergunta e também pelo nosso telefone fixo aqui da TV Pós, que é o 37216955, pode mandar que a gente vai ler ao vivo aqui no finalzinho do nosso programa. E você também pode tirar as suas dúvidas. A gente está falando aqui sobre várias patologias relacionadas a feridas e daqui a pouquinho o Gustavo vai falar para a gente sobre o tratamento com ozônio, que é um método que está chegando agora no Brasil, mas que é muito conhecido e muito utilizado na Europa, não é mesmo, Gu? Sim. A ozonioterapia, assim, ela tem sido utilizada nas diversas áreas da saúde. No meu caso, dentro da enfermagem, eu utilizo para cicatrizar. Então, assim, o ozônio ele é um dos complementos que a gente utiliza como tecnologia para poder acelerar essa cicatrização. Se a gente pensar em ozônio, mas o que é o ozônio? A gente pensar o ozônio, 5% é ozônio e 95% é oxigênio. E hoje, o que a gente precisa para poder fechar uma ferida? É oxigenar. Levar oxigênio para esse tecido. Então o ozônio, ele acaba os pacientes acabam se beneficiando, acelerando a cicatrização, que ele faz um efeito antimicrobiano, ou seja, ele reduz aquela taxa de infecção, né? Ele mata todos aqueles micro-organismos que impedem a boa cicatrização e também aumenta a taxa de oxigênio. O ozônio seria, a grosso modo, dizer que ele restaura as células mortas do nosso corpo, Gu? Seria mais ou menos isso ou não? Para o pessoal entender, o pessoal de casa. Não necessariamente, mas, por exemplo, ele é um gás, então uma das formas que a gente atua na cicatrização de ferida é em contato com a ferida, colocando, seja uma bota ou algum saco plástico, aonde tem o local afetado e vai levar maior quantidade, né, de oxigênio. Então ele vai dar energia, vai nutrir aquele tecido que está desvitalizado, você entendeu? Entendi. E quais são as patologias mais graves? Você já falou do diabetes, né? Hoje, mas tem várias. Tem assim, quem sofre um acidente de carro, de moto. Sim, também, hoje, né? Com relação às feridas, a gente pensa em diversos tipos, não só as lesões acometidas pelo diabetes, mas também temos que nem as lesões traumáticas, é muito comum. Aí nesse caso é principalmente a população masculina está bem relacionada com os acidentes automobilísticos, tem lesões por queimaduras. Uma que é muito conhecida, o pessoal mais antigo, que nem eu já falei, chamava de escara, é a famosa lesão por pressão. A lesão por pressão, o que seria? É aqueles pacientes acamados que ficou muito tempo ali posicionado e a circulação ficou prejudicada. E aonde que geralmente costumam dar essas feridas? Em regiões que têm proeminências ósseas, seja no quadril, esses ossinhos das laterais, os trocânter, região aqui da cabeça, região daqui das costas, das escápulas. E essas lesões, elas abrem assim muito rápido e para fechar, se não tem um acompanhamento especializado, é bem demorado. E demora quanto tempo mais ou menos um tratamento? Do diabetes é um tratamento mais lento, não é? É que vai variar, tem diversos fatores que podem interferir na cicatrização. E essa pergunta, Lud, geralmente os pacientes sempre perguntam na avaliação inicial, quanto tempo? É uma resposta assim que eu não posso precisar, né? Precisar dar ali com prontidão. Por quê? Diversos fatores. Depende muito do organismo de cada um. Né? Depende do organismo, depende da idade, depende das comorbidades que estão associadas, diabetes, hipertensão, se tem algum histórico oncológico, entendeu? A idade, com certeza. Vamos comparar uma criança com um idoso. O processo é muito mais lento no idoso. Agora, numa criança, a evolução, a epitelização, que a gente chama da cicatrização, né? O tecido também, muito mais rápido. Mais jovem. O próprio fato também de ser tabagista, entendeu? Então, são diversos fatores que podem comprometer a cicatrização. Então, a gente não tem um tempo exato para dar, é em 3 meses, é 1 semana, não. Então, é muito relativo. Então, à medida que acontece o tratamento, a gente vai tendo sinais dessa evolução e a gente vai colocando o paciente, o familiar, a participar e saber do processo, das etapas, né? Muito bem. Juscelino Jorge, Joãozinho Honor, eu estou aqui à disposição. Tem testemunhal para gente ou não?
Agora é um intervalo, então dá tempo de você mandar a sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp ou pelo telefone da TV, que é o 37216955. Não saia daí que eu volto já já. Descubra um tratamento inovador e seguro para depressão, ansiedade, toque, fibromialgia e dor crônica. Na Sente, Clínica de Estimulação Magnética Transcraniana, oferecemos tecnologia de ponta e cuidados especializados para proporcionar resultados comprovados no tratamento dessas condições. Rua Paraíba 49, Sala 218, segundo andar, Edifício São Domênico Office Park, ao lado da Igreja São Domingos em Poços. Agende seu horário e transforme sua vida. Sente 35 99121 1721. Você sabia que no transporte coletivo em Poços, você pode fazer 2 viagens pagando apenas uma passagem? Com o cartão de bilhetagem eletrônica nas mãos, ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, você não paga a passagem com a integração em até 90 minutos. Se você está na Zona Sul e quer ir até o shopping da Zona Oeste, você pega um ônibus até a Estação Central pagando uma passagem. E depois da Estação Central até o shopping, não paga a segunda passagem. O mesmo acontece no retorno. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. É com imensa alegria que compartilho os resultados extraordinários de 2024 da Corroxo Pé. Alcançamos números históricos e faturamento recorde, com resultados expressivos que nos permitiram distribuir cerca de 134 milhões em sobras aos nossos cooperados. Essas conquistas são fruto da participação ativa de cada cooperado e da força do cooperativismo que nos une. Juntos, estamos cooperando, construindo e crescendo. Depois de 3 anos de pausa, a Linda Morena está de volta. Com 12 anos de história, abrimos um novo capítulo e queremos você com a gente. Aproveite nossa reabertura com calçados lindos por apenas R$ 59,99. E tem mais, bolsas, tênis incríveis e vale presente para você arrasar no Dia das Mães. Vem nos visitar na Rua São Paulo, 710, pertinho do Demai, no centro de Poços de Caldas. Linda Morena, uma nova fase com o estilo de sempre. Siga no Instagram, @LindaMorenaOriginal. Na hora de abastecer, você pode otimizar o seu tempo aqui no Posto Shell da Avenida João Pinheiro. Lembrando que aqui no Posto Rafik, você encontra de tudo que precisa. É o posto que foi premiado o melhor posto do sul de Minas. Inclusive, a troca de óleo você pode até parcelar em 3 vezes. E aqui até os equipamentos são diferenciados, tecnologia alemã. Essa mangueira possui um bico que não permite transbordar o combustível na lataria do seu veículo. E se seu carro anda falhando, experimente colocar a legítima V-Power e vai sentir a diferença. Só para você ter uma ideia, a questão da segurança aqui é tão levada a sério que ninguém encosta a mão na hora de descarregar o combustível. O caminhão chega, o motorista descarrega e vai embora tranquilo e calmo. Você tem aqui um combustível de qualidade. Enquanto eles cuidam do seu carro, você pode aproveitar todos esses combos especiais e até esse cafezinho. Faça essa experiência, abasteça aqui no Posto Shell, no Posto Rafik, na Avenida João Pinheiro 330. Vem pro Rafik! Voltamos ao vivo aqui pela TV Poços no Conexão e hoje recebendo com muito carinho aqui nos estúdios Gustavo Custódio, ele que é enfermeiro há cerca de 10 anos já, né, Gustavo? E agora se especializando em tratamento de feridas. Olha, agora a gente vai chamar o Matheus Luiz sobre um assunto importante que é o GAAPO,
que é uma instituição que a gente ajuda bastante, que dá assistência e apoio a pacientes oncológicos. E o Matheus esteve lá, o pessoal está precisando da nossa ajuda. Olá a todos que nos acompanham pelo Telefatos. O GAAP, o Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico em Poços de Caldas, então precisando da ajuda de você, Poços Caldense, que nos acompanha. Todo mês o grupo encaminha para pessoas carentes cerca de 50 cestas básicas. E com isso está faltando alimento, né, Helena, para vocês fazerem essa cesta. É isso que vocês estão pedindo, né? Nós estamos pedindo alimentos os itens que faltam para montar essas cestas básicas, que a gente entrega para mais ou menos 55 famílias que são atendidas aqui por nós, que tenham pelo menos uma pessoa fazendo tratamento de câncer. E o nosso estoque desses alimentos está zerado. Nós temos já algumas coisas, mas alguns itens ainda estão em falta. Fora aqueles eventuais que chegam de outra cidade, que passam pela nossa assistente social, que precisa do alimento, sem ser esses 55, que são fixos, todo mês a gente atende, tem os eventuais. Então, chega assim, mais ou menos umas 80 cestas por mês. E este mês a gente está bastante em apuro. Então, nós soltamos essa campanha para... A gente sabe da solidariedade da população, então nós estamos pedindo ajuda mesmo. Quais alimentos? A gente precisa de farinha de trigo, sal, fubá, macarrão, molho de tomate. A gente entrega também kits de higiene, então a gente precisa de pasta de dente, sabonete. A gente entrega também leite, precisamos de leite. Precisamos de feijão, que é o outro, pó de café. A gente só tem mesmo açúcar e o arroz, o resto falta tudo. Quem quiser doar, como que faz? A gente pode entregar aqui na nossa casa, na Rua Piauí 451, que fica bem na esquina da Santa Casa, ou pode fazer um Pix, que também a gente pode comprar o que falta. O mais importante de tudo isso, gente, é que o GAAP não pede doações de porta em porta e nem por telefone. Tudo que a gente precisa, a gente mostra a nossa carinha aqui nas redes sociais. Então, se alguém receber alguma ligação, alguma coisa, não somos nós, tá? Vamos falar um pouco da instituição, né, dos atendimentos oferecidos, como é que é o trabalho? O nosso trabalho é um trabalho muito bonito, tem muito amor, sabe? A gente nós temos atendimento psicológico, fisioterapia, nós estamos fazendo um centro de fisioterapia muito bom aqui do lado. Nós temos atendimento de pilates, micropigmentação de sobrancelha. Nós temos um lanche que fica o dia todo na instituição, desde de manhã até as 5 da tarde. Então, as pessoas que vêm de fora têm uma salinha de acolhimento. Temos lenços, perucas, turbantes. Então, tudo que o paciente precisa, e tudo isso é oferecido gratuitamente. Então, para que a gente possa oferecer gratuitamente, a gente precisa de ações, fazer algumas ações, precisa da ajuda da população, que, graças a Deus, a gente sempre consegue. Tem um telefone para contato? Tem. Nosso contato é o 99726-9447. Sou eu mesmo que atendo. Tá certo, Lena. Obrigado, viu, pelas informações. As imagens de Silvano Alves, Matheus Luiz, para o Conexão. É isso aí, gente. Esse trabalho que o GAAP desenvolve aqui em Poços de Caldas é de extrema importância. É uma instituição que atende mulheres que estão lutando contra o câncer. Essa aí é a Lena, que já teve câncer, está à frente da diretoria, faz um trabalho belíssimo aqui em Poços de Caldas, ela, a Cláudia e outras voluntárias, ninguém ganha para isso. É o amor ao próximo. São pessoas que enfrentaram a doença e agora estão ajudando outras pessoas a se curarem. Então, mais uma vez, anote o telefone aí, que é o 997269447. Repetindo, 997269447. Como a Helena disse, é ela mesma que atende o telefone. Então, qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Qualquer instituição que vocês conhecem aqui em Poços de Caldas que realiza um trabalho sério, compensa muito ajudar, viu? Todas as instituições, de alguma forma, precisam da sua ajuda. E a Helena entrando aqui no nosso programa, pedindo ajuda, nossa ajuda, para ajudar outras pessoas. Olha, vou mandar um abraço aqui para Bruna, a Bruna,
que está me assistindo, ela é estudante de publicidade e propaganda, né, Bruna? Está me assistindo, eu falei para ela que eu estaria aqui hoje. Um forte abraço para você, mandar um abraço para o Edmo também, que está me assistindo. O Edmo, que é fã aqui da TV Postos, um beijo para você, Edmo. O Edmo, que é atendido da DEFIP, ele e a Dona Maria, né, que eu falo que é a mãe e filho ali. A Dona Maria está sempre junto com o filho, apoiando ele em todas as situações. Mandar um abraço para o Pedrinho também, o Pedrinho, que já foi atendido da DEFIP, hoje ele participa da fanfarra. Mandar um abraço para a Selma, para a mamãe e para o Donivaldo, o tio. Aquele abraço, muito obrigada pela audiência. Bom, olha, gente, para vocês verem que eu não estou mentindo, olha, tem gente ligando ao vivo aqui, a Ivonete é boazinha, eu não sou, eu vou atender aqui para saber. 3 ligações já, Jussa, vou atender, hein, para ver o que a pessoa está querendo. É só mandar pergunta via WhatsApp, viu, gente, que não dá para atender ao vivo, mas se desse eu atenderia aqui, é que o Jussa não deixa. Bom, o Matheus Luiz vai voltar agora no nosso programa para falar sobre o convite ao brincar que vai acontecer esse mês. Talvez, não foi decidido o espaço, mas o ano passado aconteceu no Parque Municipal Antônio Molinari. Então vamos lá, vamos ouvir o Matheus Luiz. Olá a todos que nos acompanham. O Dia de Brincar vai acontecer em Poços de Caldas no dia 25 de maio. A gente vai conversar com a Ana Alves, psicóloga do Instituto Dr. Márcio Ribeiro do Vale, e vai trazer informações para a gente sobre esse evento que tem o objetivo de incentivar o brincar, né, Ana? Isso, hoje uma coisa tão básica, né? Precisamos dar atenção, porque o Instituto tem esse intuito aqui em Poços, né, de estar trabalhando com projetos sociais, tanto com crianças, adolescentes e idosos, né? Então, há 3 anos a gente vem fazendo esse Dia do Brincar e a cada ano está ficando melhor, né? Então, hoje a gente tem que dar importância, porque o brincar hoje faz parte, inclusive, da saúde mental, né? Uma vez que os jovens, eles não estão mais brincando, eles estão sempre só em telas, então fica complicado para o desenvolvimento tanto infantil, para o estresse nos adultos, né? E o brincar também desenvolve, continua trabalhando o cognitivo dos idosos, né? E o evento vai contar com quais atrações, qual que vai ser o horário, e vai acontecer aqui no parque, né? Sim, o evento vai acontecer aqui no parque no dia 25 de maio, domingo, das 8 da manhã ao meio-dia. Vai começar aí com uma caminhada bem bacana com todo mundo, né? Vai ter a concentração, vamos ter assim diversas atividades que vão ser muito bacanas. Vai ser muito bonito esse evento. E as famílias são convidadas, né? Todas as famílias estão aí convidadas, famílias, instituições que queiram trazer aí as crianças, os idosos. Vai ser um prazer para a gente estar recebendo eles, Matheus. Certo, Ana, obrigado, viu, pelas informações. As imagens de Silvano Alves, Matheus Luiz, para o Telefatos. Direto para o Conexão. Estava conversando aqui com o Gustavo ali, ó, brincadeira de bolinha. Eu brinquei de bolinha. Esse evento é tão importante porque tira a criança um pouco das redes sociais, de celular. Elas enfatizam e colocam ali brincadeiras sadias, longe de eletrônicos. Então é brincar, desenhar, pular corda, fazer roda de conversa. Isso é tão sadio. Hoje a gente está resgatando coisas que antigamente era comum no dia a dia nosso, né? Hoje o pessoal só quer saber de internet, celular novo, não é mesmo, Gô? É isso aí, gente. Você já foi, você tem sobrinho também, né? Que tem tá os nessa meus era. sobrinhos. E sempre... Como é que vocês fazem para driblar um pouquinho, tirá-los um pouquinho de frente de computador, de televisão? Para nós, assim, eu acho que é algo muito importante. A gente sempre tem conversado em casa, em família, assim, de tirar o excesso de tela. Então a gente tenta resgatar a brincadeira do peão, da corda, Foi domingo mesmo, a gente estava no Parque Municipal da Zona Sul batendo corda para as crianças pular. Ó, isso é legal. É verdade. Porque eles não conhecem, então eles estão só vendo o que estão chegando para eles, que é aquele produto rápido, né, que chega da internet, né? Sim. Mas essas brincadeiras a gente precisa resgatar o mais rápido possível para a gente resgatar o nosso futuro aí, né? Porque o futuro são eles, né? Sim. Olha, vamos, o Juscelino Jorge, o que é para fazer agora, Juscelino Jorge?
Vamos falar da Marmoraria do Contorno, que fica na Vereadora Edmundo Cardillo, 2615. O telefone de lá, gente, é facinho, olha, 3713-1565. Mandar um abraço para o seu Sebastião e também para a Renata, que estão sempre ligadinhos aqui no nosso programa. O Gustavo já terminou de reformar o apartamento, né, Gustavo? Sim. Mas olha, quando precisar de alguma coisa, ó, você pode ligar, que eles vão te dar aquele atendimento VIP, vão entregar o produto em domicílio com muita tranquilidade, preço justo. Marmoraria do Contorno, aqui no Conexão, Avenida Vereadora Edmundo Cardillo, 2615. Tem mais, né? Vamos falar da Compensados Vitória também, aqui no nosso programa. Rua Doutor Mário de Paiva, 612, Vila Nova, o telefone de lá. Mesmo esquema, viu, gente? Precisou de qualquer coisa, você que está reformando ou construindo a sua casa, o sonho tão sonhado, a casa própria, né? Quem que não quer ter a sua casa? Você pode ligar lá, eles vão fazer um orçamento sem compromisso para você de qualquer tipo de material que você esteja precisando. O telefone de lá é o 3712-4002 e o WhatsApp que é o 999893172. Mudou a propaganda, ficou bonita, hein, Juscelino? Próxima, Juscelino, Cantina e Confeitaria Primo Piatto. Olha que delícia na hora do almoço. Nós não almoçamos ainda, né, Gô? Já já eu vou almoçar. Rua Pernambuco, 1145, no Mercado Municipal, box 11 e 12. Também você pode ligar agora, você que ainda não pediu o seu almoço, não vai dar tempo de ir em casa para fazer aquela comidinha que a gente sempre gosta, fazer aquela comidinha caseira. Aí, olha, tá um bom pedido para você, ó. Boa sugestão, 3712-8590, Juruna tá ali, ó, já tá vendo a comidinha, já tá falando aí, né, Juruna, que deu aquela vontade, né, horário do almoço. Cantina e Confeitaria Primo Piatto, aqui no Conexão. Oi! Cantina e Cafeteria Primo Piatto, pode tomar um cafezinho também no meio do dia. Rua Pernambuco, 1145, no Mercado Municipal, box 11 e 12. Voltando aqui com o Gustavo Custódio, ele que é enfermeiro há 10 anos e agora se especializando em tratamento de feridas. É uma coisa difícil de fazer, não é, Gu? Poucos enfermeiros gostam e para mim é um prazer trabalhar, ver o resultado. Fazer o que a gente gosta, sim, não tem preço, né? Eu falo que isso aqui que eu estou fazendo, eu estou brincando, é uma diversão para mim. Mas é tão importante a gente ter essa consciência, né? Eu faço o que eu gosto, o que vier a consequência, né? A gente quer sempre entregar o nosso melhor. Com certeza, a gente se doar, né? Fazer o melhor dentro daquilo que a gente gosta, não tem. Qual que é o tratamento mais difícil para você? Qual tipo assim, de patologia assim, que você, nossa, essa deu mais trabalho? Qual foi o caso assim que você recorda nesse momento para você relatar pra gente? Vou relatar um caso, não que foi o mais, que deu mais trabalho, mas eu acho assim, foi um caso que destacou e me marcou nesses últimos tempos. O senhor que tinha diabetes, tem diabetes, pressão alta, problema na circulação. E ele tinha uma lesão de 23 anos. Então, assim, você pensar bem considerável um tempo da existência da ferida dele. Ele tem hoje mais ou menos uns 70 a 80 anos. E ele tinha essa ferida. Então foi um desafio. A ferida estava onde? É uma lesão vascular? Nas duas pernas. E assim, o que chama a atenção, que foi assim, para mim, o Sr. João, até se você estiver assistindo, Sr. João, um grande abraço. Para mim é gratificante cuidar do Sr. João, porque é uma lesão, por já ter um vínculo familiar, conhecer tudo mais, mas era uma lesão que ele tinha, ele não usava tênis há muito tempo, sapato, porque a ferida vazava. E a gente se depara com muitas pessoas desse tipo passando por essa mesma situação. E foi uma situação que a gente conseguiu cicatrizar, evoluiu bem. Hoje, depois de muito tempo, só usando chinelo, ele pôde voltar a usar o calçado, usar meia, que ele não vazava ao ponto de encharcado, ele não conseguir colocar uma meia. Então, 23 anos de uma lesão e fechar, Deus, hein? Muito assim, é gratificante. E para mim, assim, foi um desafio. E sempre quando os meus pacientes fecham
a ferida cicatriza, eu sempre coloco uma plaquinha, cicatrizei. E por trás desse cicatrizei existe uma história. Existe uma história assim que foi marcada muitas das vezes, que foi impedido de algum momento ali da fase da vida deles, alguma limitação que ele deixou de fazer, que ele teve dor, principalmente a dor, desconforto, que ele não pôde ir em algum lugar porque estava com ferida. E é uma jornada assim, cicatrizar para mim, não enquanto profissional, mas mais ainda para o paciente é muito gratificante. Ver essa evolução, ver a história. Então não tem... E tem muita dor por trás de tudo isso, né? Mas já pensou ele conviver com isso mais de 20 anos? Não só dificuldade, dor... né? Exato, Lud. Não só dor física, dor psíquica também, que tira dele limita possibilidades. A gente de muita Exatamente. coisa. Limita ele de possibilidades. É um trabalho dificílimo e requer muito amor também no que faz. Se não tiver amor, aí faz meio de qualquer jeito. Principalmente em idosos, né, Gu? A gente tem um cuidado, um carinho especial. Crianças e idosos, não é mesmo? Criança, eu falo assim, o perfil... A criança porque ela é mais agitada, né? E o idoso porque ele já está ali naquela condição mais vulnerável, debilitado, tem que ter um carinho a mais, um cuidado a mais. A criança é toda uma estratégia, a gente tem que usar do lúdico. Estratégia, exatamente. Eu recentemente estou atendendo uma criança que está com uma lesão atípica, deu uma lesão no freio lingual. Pensa. Nossa. E para me conseguir acessar, então assim, tem que usar de estratégia, tem que ir com calma. Convencê-lo, né? Convencer. Que ele precisa ser curado. Uma bebê de 1 ano e 3 meses. Pensa. Porque não tem a consciência. Não tem a consciência. Então assim, eu dizer que não é só... Mas é mais difícil lidar com criança do que idoso, ou não? Sem dúvida. Porque a criança já associa... Porque o idoso já está esperando ele ser tratado e ser curado. Agora, que tratamento de saúde, ela já gera um trauma. Chega lá com um jalequinho branco, assusta mais. A síndrome do jaleco branco, exatamente. E você vai de jalequinho ou não? Geralmente eu tento diversificar os meus jalecos. Eu tenho jaleco branco, mas quando é criança eu tiro o jaleco, uso um outro jaleco de outra cor. Entendeu? E quando você vai tratar alguma ferida, você sempre faz com a seringa, tudo certinho? Quais são os principais equipamentos que você utiliza? Hoje, pensando em equipamentos, a gente tem todo o instrumental cirúrgico, tem as tecnologias, que nem eu falei, o laser, já falamos do ozônio, o laser. Quando a gente pensa de outros instrumentos, uma coisa que a gente utiliza bastante também são as coberturas inteligentes. O que seria? As coberturas inteligentes é favorecer um tempo maior de contato com a ferida sem precisar ficar abrindo. Então, porque cada vez que abre é um risco de infecção, perde temperatura e o paciente sente mais dor. Então, assim, fica um tempo maior, às vezes de 3 até 7 dias, com a feridinha ali fechado com o curativo e o paciente tem mais conforto. Então, é uma das coisas, dos outros utensílios que a gente utiliza, que é as coberturas inteligentes. E o material, o ozônio, ele vem de onde? O ozônio é um aparelho, né? Que a gente tem uma marca específica, tem diversas marcas hoje no mercado. E aí é acessível ou não? Fazer um tratamento com ozônio hoje é um tratamento acessível? Se a gente pensar, é um tratamento acessível. Até se for pensar assim, pelo custo-benefício é muito bom. Hoje, em média, assim, por exemplo, sessões de ozonioterapia varia talvez de uma média de uns R$100, mas é algo assim que a gente já tem uma resposta imediata. Então, isso que eu ia te falar. Então, é 100% garantido ou não? Você fala assim, olha, nós vamos começar o tratamento e a gente vai ver como é que o teu organismo vai reagir, mas você já teve, assim, algum caso de você não conseguir curar Eu ou acho não? Eu acho que em qualquer situação a gente não pode garantir assim que é 100%. Por exemplo, assim, seja utilizando de ozônio, de laser, porque assim, no decorrer do tratamento não é responsabilidade só do profissional que está tratando. Muitas das vezes, se o paciente não segue as orientações em fazer um repouso, em fazer as trocas conforme é orientado, o resultado não vai depender. Então, eu não posso dar total garantia de 100% de um tratamento eficaz. Porque depende mais do paciente do que de você. Porque, por exemplo, assim, tem curativos que o paciente tem que fazer troca secundária. Eu faço o curativo principal, se drena, se vaza a secreção, quem faz o secundário é o paciente, o familiar. E se o paciente não segue a orientação, não faz essas trocas, não vai conseguir um objetivo, não vai conseguir um resultado eficaz.
Por isso que é importante o apoio da família também. Sem dúvida, que muitas das vezes esse paciente está totalmente debilitado, com a mobilidade física prejudicada. Já está chatinho, já está rabugento, já não tem mais paciência, na verdade. E acontece. A gente tem que falar a verdade aqui. E acontece. Eu mesmo, ontem eu estava com enxaqueca, que eu estava insuportável. Amanheci com enxaqueca, já passei na farmácia, tomei um remédio. Que incomoda, gente. Trabalhar com dor incomoda. Agora, imagina você conviver com a dor. E outra coisa que você perguntou, Lúdio, que eu acho que é interessante, muitas vezes, eu enquanto enfermeiro, eu preciso de suportes, seja de uma nutricionista, para ajustar a questão ali, às vezes tem baixa adesão a proteínas, então precisa dar um suporte. Aí faz um encaminhamento. Check-up, né, de alguns exames. Eu preciso, às vezes, eu trabalho em muita parceria com vasculares, hoje a doutora Maraísa, a doutora Thalita, que eu tenho que fazer esses encaminhamentos quando eu preciso, dermatologista, quando é um caso mais específico. Então, eu trabalho em equipe, em conjunto, com certeza. É uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Um não consegue fazer o trabalho, tem um dependendo do outro. E eu acho muito válido os colegas conhecerem também da tua atuação. Então, eu mando o paciente, mando o feedback, deu certo, não deu. E eu acho que é legal de ambos os lados. Ou não só quando eu faço o encaminhamento, por exemplo, para um médico, mas o médico também devolver, falando assim, legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante para o paciente. Porque além de você trabalhar o físico, você está trabalhando o mental, que é mais importante, porque tem que estar bem mentalmente para ele receber, né, todo o tratamento de forma positiva. Bom, eu já ouvi o Juscelino Jorge, que a gente vai para o nosso segundo intervalo e eu volto daqui a pouquinho contando com a sua participação. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Para que serve o conhecimento? Sem ele, somos limitados. Com ele, alcançamos lugares inimagináveis. Sem ele, perdemos o poder da crítica. Com ele, inspiramos pessoas, descobrimos novas possibilidades. Sem ele, não avançamos. Conhecimento, essencial para o mundo e para você. Processo seletivo PUC Minas 2025. Inscreva-se. Vem aí a segunda edição do Vertical, música e espiritualidade. 3 grandes shows e 2 workshops com banda Alive. Alexandre Magnani e banda Resgate. Dia 5 de julho, na Ípica Chácara Flora. Ingressos no WhatsApp 35 991 12 6739. Todo mundo paga meia. Garanta já seu ingresso. Siga no Instagram, @vertical_IPJ. Vertical, música e espiritualidade. Neste Dia das Mães, sua mãe merece o melhor. Presenteie com carinho. Escolha um presente especial nas lojas físicas de Poços de Caldas. Mais atenção, mais amor, mais presença. Feliz Dia das Mães. A CIA apoiando o comércio local. Olá, Ivonete. Olá, telespectadores. Hoje eu quero falar com você que sofre com as dores da fibromialgia. O cansaço mental permanente, as dores no corpo, a insônia. A estimulação magnética transcraniana é um tratamento capaz de devolver a alegria de viver. Imagine você viver com plena disposição novamente. Entre em contato com a Sente, que podemos ajudar você a viver melhor.
Voltamos ao vivo aqui pela TV Poços, estamos também ao vivo pelo YouTube. Já recebi uma mensagem aqui que tem telespectador assistindo a gente. Muito obrigada pela audiência. Mandar um abraço para o seu Mário que é telespectador assíduo aqui da nossa programação. Está assistindo a gente também pelo YouTube. Muito esclarecedora a entrevista. Ele gostou, tá vendo, seu Mário? É um assuntinho chato no horário do almoço, mas é importante. É necessário a gente falar sobre isso. Ah, quem mandou? O rapaz mandou um áudio para mim, não é possível, gente. Eu vou ouvir, ó. Ele mandou um abraço pro Gustavo, dizendo assim, ó, que você cuidou a ferida dele, além de ser um ótimo profissional, se tornou um amigo. Me ajudou muito e sempre muito positivo com suas palavras. Aí eu mandei para ele assim, boa tarde, qual é o seu nome? Ele mandou um áudio, então eu vou ouvir, ó. Ah, gente, vocês querem derrubar a apresentadora, né? Tá bom. Não tá dando para eu ouvir aqui, mas já eu vou saber quem é que mandou essa mensagem carinhosa para você. Gu, o Edmo também mandou um abraço para você. Ah, obrigado, Edmo. Abraço para você e a Dona Maria. Olha, não consegui ouvir quem que mandou. Escreva para mim, por favor, gente, nós estamos ao vivo aqui. Olha, Gu, é uma coisa importante que a gente está falando aqui, os desafios, né, que você já falou, os desafios de tratar de criança, tratar de idoso, mas e os mitos? Existem vários. Sim, com certeza, diversos. Porque, na realidade, a gente está falando de um tratamento que não é convencional. Eu vou usar uma palavra que é bem chula, porque fala assim, é um tratamento alternativo, mas não é essa palavra que vocês utilizam. É uma forma mais barata, econômica, e que às vezes tem poucas profissionais, assim, a população de modo geral não tem esse acesso, não é verdade? Sim. E tem uma eficácia nesse tratamento. Com certeza. Lá na Europa, né, em outros países desenvolvidos, isso é usado com muita frequência, muito comum. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de resistência em relação a isso, porque a gente vive escravo dos remédios. Ah, pronto, eu já falei, não é isso? Exatamente. Pessoal, os médicos querem enfiar remédio na gente e não querem que a gente utilize tratamentos mais seguros, rápidos e não é convencional, como a gente está dizendo. Tem uma outra palavra que vocês utilizam, mas foi a que veio à minha cabeça. Quando a gente pensa no tratamento da ozonioterapia, é um método assim, com qualidade, tudo que acelera todo o processo da cicatrização, é um método barato para o paciente. E que gera uma certa polêmica, porque assim, hoje no Brasil tem poucos estudos, porém apresentam grandes resultados. Hoje a gente vê diversos países, inclusive de primeiro mundo, que utiliza da ozonioterapia para poder ter diversos benefícios, não só na cicatrização de feridas, como também em tratamentos, vamos supor, para dores, para imunidade. Aqui no Brasil mesmo, em Poços também, tem diversos colegas hoje que já têm utilizado da ozonioterapia para melhora da imunidade. Hoje, eu não trabalho com foco na imunidade, eu trabalho com foco na cicatrização. Mas tem diversas áreas. Eu tratei uma bursite com ozonioterapia. E como que foi a sua experiência? 100%. Não tem mais nada. Depois que eu caí de bike, viu, gente? Eu sei andar de bicicleta, mas esse dia eu caí de bicicleta. Fiquei 1 ano com essa dor. Aí que eu fui buscando outros tratamentos, aí eu descobri o ozônio. Sim, foi maravilhoso. O ozônio é muito bom, sem dúvida. E quando você fala com relação ao mito, hoje não tem nenhum mito para falar com relação à ozonioterapia. Mas existe diversos mitos. Não, mas eu estou dizendo de mito assim, por exemplo, você apresenta o tratamento sobre ozônio e de repente vem um outro profissional que não acredita muito. Sim, e aí vai lá e fala para o paciente, se eu fosse você eu não faria isso, vai gastar dinheiro à toa, porque sempre tem. Sim, sem dúvida. Então vocês têm que enfrentar isso também diariamente, para provar que o trabalho de vocês tem eficácia. E hoje assim, eu posso falar com total segurança que nos diversos resultados e diversos pacientes que passou, eu tive sempre resultados positivos. Total segurança. Utilizando do ozônio, utilizando de laser e outras tecnologias, sem dúvida. Que bacana. E quando você me fala sobre o mito, é engraçado pensar, mas existe diversos mitos. Por exemplo, assim, ainda é bem comum chegar o paciente, às vezes, numa avaliação inicial e relatar que está usando açúcar, por exemplo. É comum. Então, assim... Açúcar na ferida? Açúcar. O pessoal antigamente... coisa de vó, né? Que machucava, sangrava, coloca o açúcar para estancar. Mas isso funciona ou não? Antigamente era muito utilizado, mas
Porque não tinha tecnologia, não tinha recurso, não tinha e hoje tratamento, não tinha né? tratamento. E hoje a gente tem coisas muito avançadas no mercado tecnológico voltada nessa cicatrização. Então, por favor, não utilizem açúcar na cicatrização, na lesão. Outra coisa que é bem comum, e sempre eu tenho que fazer assim, esse ajuste nas orientações do paciente, por exemplo, principalmente quem tem lesão de membro inferior, molhar, lavar a ferida com água e sabão durante o banho. Então, assim, isso já é uma correção. Então, quem é meu paciente ou quem foi, já sabe. A partir do momento que está com a ferida, vai permanecer fechada, então não pode molhar durante o banho. Porque o banho, ali tem diversos micro-organismos, tem resíduos corporais, que atrapalham a cicatrização. Então, a ferida está ali pedindo, pelo amor de Deus, para fechar, para cicatrizar, e quando molha durante o banho, além de levar células boas, que ajudam no processo para imunidade, para cicatrização no local, que mata células boas, também leva meio de infecção. Então não deve se molhar a ferida durante o banho. Entendi. Olha, a dona Lourdes está perguntando onde você atende. Hoje, dona Lourdes, eu estou atendendo ali de frente ao Hospital Poços de Caldas, na rua Frei Cristóvão, número 77, mais conhecido ali onde que tem o centro de hiperbárica, tá bom? E se precisar, quando é algum caso que o paciente está com uma restrição, está acamado, eu faço atendimento a domicílio também. Muito bem. Olha, dona Lourdes, eu sei andar de bicicleta sim, ela tá tirando sarro. Eu caí porque eu só desci uma ladeira lá e não consegui me controlar. Muito obrigada pela audiência, pela amizade. Bom, nosso programa terminou. Amanhã a Ivonete Dor estará aqui à frente do Conexão. Gustavo, muito obrigada. Você viu quanta coisa bacana você trouxe pra gente, de conhecimento pra gente entender um pouquinho mais sobre ozônio? Com certeza, Ludmila, eu agradeço a oportunidade de hoje estar aqui no Conexão, mais uma vez podendo participar e trazendo, né, e aprendendo, ouvindo os telespectadores, tá bom? E conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Sem dúvida. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Ótima semana para você. Obrigado, Lud. Ótima tarde. E para você também, Juscelino Jorge, Joãozinho Honor, aquele abraço. Silvaninho Alves, o nosso assistente aqui de estúdio. A você de casa, muito obrigada pela audiência. Amanhã, sem falta, ela estará aqui à frente do Conexão. Beijo para vocês e uma ótima semana a todos. Até lá, viu?